Bom, minha gente, vamos lá, vamos agora virar a chavinha aqui do assunto. Já tem uma galera me perguntando aqui, cadê a doutora Cíntia? Ela chegou, né? Ela chegou, está aqui conosco com a sua segurança, Sheila, né? Quero agradecer aqui minha amiga Sheila pela presença aqui também. Está fazendo a segurança dela aqui. E aí, obrigado, Sheila. E vamos agora ao boa tarde também e já cumprimentar a doutora Cíntia, que é a nossa convidada aqui. Cíntia Fernanda, eu não esqueço. Fernanda, não é Fernandes, né? Não, Fernanda. Cíntia Fernanda, não esqueço mais, né? E é a nossa convidada aqui hoje para falarmos um pouquinho de saúde. E queria até já aproveitar para que você desse o seu boa tarde aos nossos ouvintes, doutora Cíntia, aí, já agradecer sua presença aqui conosco também. Médico geralmente tem uma agenda bem cheia de compromissos e foi bacana graciosamente você ter aceitado o nosso convite de estarmos aqui nessa tarde falando sobre saúde pública, sobretudo, e bota o microfone bem pertinho da boquinha para a gente poder ouvir bem sua voz. Seu boa tarde, doutora. Boa tarde, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui com vocês hoje. Boa tarde aos seus ouvintes também. Para a gente trazer um pouquinho de informações sobre a saúde, né? Tendo em vista muita coisa que está acontecendo atualmente, para a gente tentar esclarecer um pouquinho. Bem, eu queria aproveitar a oportunidade que no último domingo nós vimos uma reportagem com a dupla Simone, Simaria e tal, não sei qualquer uma, qualquer outra, né? Sei o nome da dupla. Mas uma delas adquiriu uma doença interessante chamada tuberculose, que muita gente acha que não existe mais tuberculose, mas estudos comprovam que, inclusive nos últimos tempos, a tuberculose tem atacado bastante. Ela já teve a tuberculose pulmonar e agora tem uma tuberculose nos gânglios, né? E pouca gente sabe, inclusive, que a tuberculose dá também em outros órgãos que não é o pulmão. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão da tuberculose, sua leitura de médica também, de programa de saúde da família, se realmente existe como é que é o cenário aqui em Rio Bonito, Tanguá, aqui na nossa região que a senhora conhece bastante. Não, existe sim, Flávio. Apesar de hoje em dia a gente estar divulgando, né, muito o que o pessoal fala dengue, febre amarela, chikungunya, né, que é o que está em alta no momento. Agora, na época do inverno, está vindo a gripe também. Mas existem doenças como a tuberculose e a hanseníase também, que são doenças crônicas, ou seja, são doenças que estão sempre no foco de tratamento. Elas, às vezes, não têm um grande número de casos num curto período de tempo, tá? Como essas viroses que nós temos percebido. Mas elas são doenças que acontecem ao longo dos anos e, assim, no estado do Rio de Janeiro nós temos muitos casos e aqui na região também, né? Sempre nós estamos fazendo diagnósticos, tanto às vezes na emergência, quanto às vezes na questão da saúde básica também. E as pessoas não se atentam a esse tipo de doença porque tem-se aquele pensamento de que a doença já está erradicada, né? A tuberculose, apesar de existirem propagandas, né, do Ministério da Saúde, mas assim, as pessoas não têm muito essa visão. Acham realmente que as pessoas não estão tendo tuberculose, quando isso não é verdade. A gente tem diagnósticos, sim, a gente faz, então, assim, procuramos como fazer, até tentamos, às vezes, triar, né, pacientes com tosse persistente, mais do que 15 dias, febre, perda de peso. Então, são sintomas importantes que nos fazem atentar para a possibilidade da pessoa estar desenvolvendo uma tuberculose. E a grande preocupação é que a tuberculose, enquanto não se inicia um tratamento, ela é muito transmissível a todos os contactantes, né? Então, é muito comum, às vezes, acontecerem casos entre os próprios contactantes da família, né? Onde a gente, uma das chaves do tratamento também é procurar os casos, né,
das pessoas mais próximas. Então, assim, ainda é uma doença persistente, se tem muitos casos ainda aqui, Rio Bonito, Tanguá, a gente está sempre fazendo essa busca, tem essa preocupação. Daí a importância também das pessoas estarem procurando a unidade de saúde em caso desses sintomas, né? A forma mais comum é a forma pulmonar, né? Daí a gente sempre fala-se muito em febre, tosse persistente por um período maior do que 15 dias, perda de peso. Então, são sintomas que nos atentam. Mas a tuberculose também, ela pode acometer os gânglios, né, linfáticos, que popularmente, né, a gente costuma chamar de ínguas, né? Então, elas também podem acometer os ossos, inclusive os rins também. Mas as formas mais comuns é a forma pulmonar, né? E em seguida dessa forma dos gânglios linfáticos, em que normalmente ela se apresenta como uma ferida grande, né? Com saída de secreção esbranquiçada e que aquela ferida não cura. E sendo que essas feridas também têm outras doenças que podem causar também, como a leishmaniose, que também é uma doença que a gente tem um contato, a gente ainda vê aqui. Então, assim, na presença dessas feridas, dessas ínguas persistentes, né, associado também sempre a uma perda de peso, uma febre, uma prostração, é importante a gente estar aqui procurando de preferência a unidade de saúde básica, para o médico poder estar avaliando e fazendo esse diagnóstico corretamente. Bom, é importante também discutir as causas, né, que levam a esse tipo de patologia. No caso da cantora, ela diz que estava se alimentando mal, perdendo noite de sono por conta dos seguidos shows, os estresses diários, aquela coisa toda, muitas viagens, etc. E tal. Além disso, que outras causas que a senhora aponta para a galera ficar de olho, até para se precaver, né? Até para ver aí uma prevenção. Em verdade, né, a gente tem contato com o bacilo da tuberculose, né? E o que ocorre? Qualquer situação em que a nossa imunidade fique baixa, né, que ela diminua, essa doença pode se desenvolver. Então, nós temos que ter cuidado em qualquer desses tipos de situação. No caso da cantora, por um exemplo, as noites de sono mal perdida, a má alimentação fazia com que a imunidade dela tivesse diminuído e daí ela tivesse desenvolvido a doença. Então, a gente tem que ter cuidado. Questão da alimentação, noites de sono, questão de contato também. Então, se a pessoa teve contato com alguém que seja portador de tuberculose, tem que procurar a unidade de saúde para estar podendo fazer uma prevenção. Existem medicamentos que a gente pode dar para evitar com que a doença se desenvolva. Esse contágio, no caso, é importante separar pratos, talheres, etc. E tal. Chega a esse nível ou basta aí? Como é que é essa questão sobretudo essa galera que mora numa mesma casa, né? Um filho que está doente, um pai, a mãe e tal. Como é que seria isso? Porque tem alguns casos que é recomendável que a pessoa tenha o seu prato, tenha o seu talher, toalha, não pode às vezes nem lavar a roupa junto com a da família, né? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre isso. Em verdade, assim, é uma doença que ela é transmitida pela via respiratória, né? Então, assim, qualquer gotícula de saliva também pode estar levando a essa contaminação. Mas o contato maior é a questão assim, respiratória mesmo, o fato simplesmente da pessoa estar no mesmo ambiente sem medicação, isso daí já faz com que ela possa estar expelindo, né, essas bactérias e aí favorecendo o contágio a outras pessoas. Não chega, às vezes, a gente ser uma máxima de precisar você separar os pratos daquela pessoa, né, roupas, não tem necessidade disso, desde que você tenha uma boa higiene, né, das louças, dos talheres. A questão mesmo é mais a parte respiratória de todos respirando no mesmo ambiente. E é importante frisar também, porque surge uma dúvida muito comum. Às vezes, por exemplo, meu amigo teve tuberculose, eu visitei ele ontem, eu vou pegar? Muito provavelmente não.
quando a gente fala de contato, a gente fala de um contato prolongado, pessoas que vivem na mesma casa. Se você tem contato com uma pessoa que tem tuberculose, né, aquilo ali não quer dizer que você vai pegar a doença, tanto que a gente trata, né, as pessoas com tuberculose, graças a Deus a gente não fica doente, né, com essa facilidade toda. Agora, um recado também para quem está em tratamento é que é um perigo você abandonar o uso da rifampicina e da pirazinamida, porque acaba, embora sejam aqueles comprimidos enormes que assustam o sujeito na hora de tomar, e a pirazinamida são 4, né? Que acaba também, é uma mão cheia na hora de tomar. Eu não lembro mais dos esquemas, né, mas eu lembro dos nomes. E interromper esse tratamento acaba, às vezes, sendo também muito complicado, porque a doença adquire algum tipo de defesa ou fica mais resistente ao próprio tratamento. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, quando a gente detecta, né, faz o diagnóstico que a pessoa está com tuberculose, existe uma parte muito importante em questão do tratamento, da adesão do tratamento, porque é muito comum ocorrer o paciente começar a tomar a medicação, se sentir melhor, achar que está curado e achar que não precisa mais tomar o remédio, né? Então, a gente sempre enfatiza muito isso, né, que a pessoa tem que terminar o tratamento mesmo se sentindo melhor, devido ao risco, inclusive, de adquirir bactérias resistentes, né, das quais aqueles antibióticos que nós estamos acostumados a fazer normalmente indicados pelo Ministério da Saúde, em que esses antibióticos não surtam mais o efeito esperado, né? Então, é muito importante isso, da pessoa terminar de tomar o tratamento de forma adequada, né, para que não se crie resistência dessas bactérias, que realmente é um problema, né, a tratar. Bem, está na moda também aí a chikungunya, né? E nós temos, por exemplo, aqui no bairro Monteiro Lobato, aqui em Rio Bonito, pelo menos naquele trecho ali, 80% das pessoas ali estavam infectadas. Parece que agora nós tivemos uma melhora nesse cenário, mas os liras que estão sendo feitos pela galera aí do combate à dengue, lira, para quem não sabe, é uma pesquisa que é feita, né, na região, com doentes e tal, aquela coisa toda. Os liras estão dando mais equilibrados do que antes. Então, mas vamos falar um pouquinho sobre esse trio parada dura, chikungunya, zika e dengue, né, que acaba sendo parecidas, mas com peculiaridades. Tem uma galera que a mão fica coçando e outros já ficam com o rosto vermelho. Tem gente que dá manchas na pele, parece que está com brutueja, que é uma doença da época da vovó. Eu não sei se o termo técnico é esse mesmo, mas tal. Fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse trio aí e tal, e como se precaver, como tratar. Tem aquela preocupação de não tomar determinados analgésicos por conta do sangue que afina e tal, né? Evitar o AS. Vamos abordar um pouquinho e fica à vontade para discorrer sobre isso. Tá? Vamos sim, Flávio. É importante você tocar nesse assunto, né? Então, são arboviroses, né, que a gente classifica, que são doenças transmitidas pelo mosquito. E tá esse surto todo, né, a coisa está se propagando muito em questão do mosquito, né? O problema é que antes a gente tinha o Aedes aegypti e ele transmitia só dengue, né? Só que o mosquito e com novos vírus que foram surgindo, e isso é comum, todo dia surgem novos vírus, novas bactérias, e aí doenças, né, tem se modificado e tem se desenvolvido, e outras que estavam desaparecidas ou que não eram endêmicas aqui do Brasil estão aparecendo, como a chikungunya, né? E todas são muito semelhantes, realmente. Todas costumam cursar com febre, dor no corpo, dor nas juntas. Clinicamente, a gente observa uma e outra, né? E aí a gente acaba fazendo esse diagnóstico diferencial. A zika, por exemplo, ela pode ou não cursar com febre. Às vezes a febre que ela cursa é muito baixa, 37,5, 38, dá um leve mal-estar, em torno de 3 dias, um pouquinho de febre, um pouquinho de dor nas juntas e manchas avermelhadas pelo corpo,
né? A zika, a gente sempre tem que ter a preocupação com a gestante, né? Tendo em vista de sequelas para o feto que ela pode acarretar. Tem a chikungunya, que costuma cursar com mais febre, dor no corpo, a dor nas juntas, edema nas juntas também, é uma queixa frequente que as pessoas têm. É claro, toda febre, ela dá dor no corpo e dá dor nas juntas. Então, às vezes, o paciente mesmo, ele vai se confundir. A gente que é médico, que às vezes percebe numa nuance, num sintoma mais intensificado, né, que a gente vai perceber que, não, essa daqui é chikungunya. E a dengue, que já é nossa conhecida, né, que dá aquela febre muito alta, dor do corpo, né, dor nas juntas, mas não costuma ter edema das juntas, apesar de você ter dor, não é às vezes igual a chikungunya, que a pessoa fica com dificuldade de abrir, fechar as mãos, dificuldade às vezes até mesmo de andar, porque às vezes o tornozelo incha e dói. Diferente, a dengue ela dá aquela dor no corpo todo, parece que o sujeito levou uma surra. É isso que eu né? Então, assim, é o que a gente... É uma dor cansada. É uma dor cansada, que as pessoas percebem mais. Então, assim, são essas nuances de diferença, né? E o mais importante é a pessoa observar, né? O que eu queria deixar de interessante é explicar uma coisa que às vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Como eu digo, tudo que dá febre dá dor nas juntas, vai dar dor no corpo, vai dar sensação de desânimo. Então, às vezes a pessoa pode não estar com nada disso, às vezes eu canso de tratar, às vezes a pessoa está com uma infecção de garganta, dá febre e dor nas juntas. E aí a pessoa procura achando que está com dente, com unha, zika, quando não é o caso, né? Então, para as pessoas perceberem isso, que tudo que causa febre vai causar dor no corpo, vai causar dor nas juntas. Não há motivo para alarde, né? Porque às vezes até um processo, uma gripe também, pode dar febre e dor nas juntas. Então, para as pessoas perceberem a intensidade dos seus sintomas, né? Fazer uma ingesta de bastante líquido, que isso também faz parte do tratamento. Utilizar algum que a gente chama de analgésico, tá? Ou antipirético, de que ela já esteja habituada a tomar. Uma dipirona, um paracetamol, um Tilenol, uma Novalgina, para que as pessoas se restringam a esse tipo de medicação. Doutora, mas eu estou com muita dor no corpo. Aí vai, toma um relaxante muscular, toma outra medicação, que dependendo do tipo de doença, elas são absolutamente contraindicadas. Principalmente qualquer que tenha o ácido acetilsalicílico na sua composição. Então, às vezes, um Sonridor-Caf, por exemplo. Então, assim, tem outras medicações que podem ter. E, realmente, o ácido acetilsalicílico, ele é uma substância que ele afina o sangue. Então, no caso de uma dengue, né, ele pode prejudicar muito, porque as plaquetas vão diminuir e, com isso, a coagulação do sujeito vai ficar diminuída, né? E lembrando que a dengue a gente não tem visto mais com essa frequência toda, como se via antigamente, mas existe a forma hemorrágica, e que pode ser profundamente agravada, inclusive com risco de morte para as pessoas que tomarem esse tipo de medicação. Então, para as pessoas se restringirem a isso, analgésicos simples, repouso e bastante líquido. Com a persistência desses sintomas, né, para que ela procure a emergência, para que ela possa ser avaliada pelo profissional, e daí a gente tentar fazer o diagnóstico e ver o que está acontecendo. Queria aproveitar que nós estamos falando aqui desse triunvirato aí, dengue, chikungunya e zika, né? E já colocar a febre amarela também nessa conversa. E tem algumas pessoas que, infelizmente, não podem tomar a vacina, né? Tem aqueles que fazem campanha contra a vacina, porque acham que não é necessário, não sei o quê. Até alguns médicos, né, o que eu conheço, que diz que não é bobagem, se você tiver com um corpo sadio, com as suas taxas de defesa legal, não precisa, o próprio corpo se organiza para se defender e tal, papapá. Mas a gente sempre recomenda a vacinação. Mas me preocupa muito essa moçada que, por conta de questões alérgicas e muito particulares, não podem tomar a vacina, e sempre surge aquela pergunta, e aí, o que eu posso tomar, o que eu vou fazer? Até fiz uma matéria outro dia, fiz uma pesquisa e produzi essa reportagem e tal, coloquei lá no meu blog para quem quiser acessar. Fala um pouquinho sobre isso, doutora, sobre a febre amarela em si, que é essa novidade que apareceu
que pensávamos que tinha desaparecido, e ela veio da guarda da sua graça há alguns anos, né? E essa preocupação das pessoas que têm essa dificuldade de não poder lançar a mão da vacina. Então, Flávio, a febre amarela, né, também é caracterizada como uma arbovirose, né, assim como a dengue, a chikungunya e a zika, todas são transmitidas pelo mosquito, né, que isso fique bem claro, porque nesse surto de febre amarela acabaram matando muitos macacos, né, então, assim, o macaco não transmite a doença, o que transmite é o mosquito. Então, assim, a febre amarela também é transmitida por um mosquito. Só para corroborar um pouquinho contigo, é bom que as pessoas entendam que é bom que os micos estejam ali, né? Porque é o principal sinal de que algo está errado quando se encontra o mico morto, né? Então, aquela coisa toda. Então, deixa eles ali, porque é o principal sinal que nos avisa, né? Verdade, Flávio, verdade. Perfeito o comentário. Então, assim, e como é que acontece, né? Ela é uma doença mais, assim, da área da mata, né? Ela não era uma coisa que atingia muita cidade, né? Na verdade, se fala de febre amarela urbana e febre amarela silvestre. Desde 1942, a gente não tinha relato de febre amarela urbana, né? E o que está acontecendo? Antigamente era uma doença que era mais restrita às pessoas que iam para áreas de mata, né? O mosquito, ele pica um macaco que esteja doente e acaba transmitindo aquele vírus para outro macaco ou para outra pessoa. Então, não é o macaco diretamente que vai transmitir doença nenhuma. Então, assim, era uma doença mais restrita, né? E o que acontece? Infelizmente, pelas coisas que têm acontecido, os mosquitos têm se proliferado muito, né? E o Aedes aegypti, em alguns casos, ele também pode fazer essa comunicação e acabar transmitindo a febre amarela. Por exemplo, a pessoa foi para uma área da mata, adquiriu febre amarela, voltou para a cidade, o mosquito foi lá e pegou essa pessoa doente. Então, aí ele acaba transmitindo para outra pessoa. Mas, ainda assim, essa transmissão, ela acontece pouco. O que acontece mesmo da pessoa ir para a região de mata, né, e acabar adquirindo febre amarela. Por isso que a gente tem a recomendação da vacina, né? E quais são os sintomas da febre amarela? Normalmente, ela não é uma doença assim grave. Ela existe a forma grave dela. Normalmente, ela vai dar também febre, dor no corpo, dor nas juntas, assim como outras arboviroses também, como a dengue, como a chikungunya, né? Aí o diagnóstico já fica mais difícil. A gente percebe mesmo a febre amarela quando ela já está na sua forma mais grave, porque normalmente ela cursa com icterícia, que é amarelão dos olhos, da mão, e aí acende, né? A gente já começa a perceber que pode haver algo diferente. E também, claro, com histórico de contato, né? Se a pessoa foi a algum lugar em região de mata, ou se teve próximo, né? Se teve algum familiar, alguém que tenha viajado. Então, assim, a gente vai colhendo na história e vai investigando para tentar chegar nesse diagnóstico. E a vacina, né? Então, assim, no posto que eu trabalho, eu recomendei para todo mundo que tivesse indicação de tomar a vacina, né? Então, as pessoas me perguntam, deve vacinar? Deve, tá? Querendo ou não, assim, a gente já tem estudos que comprovam a eficácia da vacina, né? Agora, ela está em dose fracionada, que eles falam, né? E os estudos estão demonstrando que essa dose também é eficaz. Antigamente, a gente revacinava, aqui no Brasil, se revacinava para a febre amarela a cada 10 anos. Hoje o Brasil segue o protocolo da OMS, que é considerar vacinado a pessoa que tenha feito uma única dose de vacina de febre amarela, né? Então, assim, eu recomendo que as pessoas se vacinem, sim. Claro que dependendo do problema de saúde que a pessoa tenha, né? A vacina, às vezes, ela é contraindicada em pessoas que tenham depressão da imunidade, onde a imunidade seja baixa, por doenças mais graves, como HIV, lúpus, ou alguma doença, artrite reumatoide, ou algum tipo de câncer. Então, assim, nesses casos, você tem que fazer uma análise para ver quais dessas pessoas poderiam tomar a vacina. Mas, a princípio, assim, as contraindicações que a gente tem são pessoas com problemas de imunidade, né, pessoas que tenham alergia à proteína de ovo também,
Lactentes menores de 6 meses, eles também não estão recomendando de fazer a vacina, só de 9 meses em diante. 6 meses só se tiver um caso de contactante na família, aí você vai analisar o caso e vai ver se você realmente pode vacinar aquela criança, né? E o porquê desse cuidado todo? Porque a vacina ela é feita com vírus vivo, embora ele seja um vírus atenuado, um vírus com sua virulência diminuída. Mas em pessoas que tenham algum problema de imunidade diagnosticado realmente, ou que façam uso de algum tipo de medicação, né, como essas doenças mais graves que eu falei, ou pessoas com câncer que estejam fazendo uma quimioterapia, por um exemplo, ou um paciente que tenha AIDS e esteja descompensado. Então, essas pessoas, realmente, elas não podem receber a vacina, né? Mas daí a indicação do médico, que vai fazer essa análise e vai indicar. O que gera muita polêmica é a questão dos idosos também, né? E que precisa de uma avaliação médica, exatamente porque o idoso, embora ele não apresente nenhuma doença, mas por vezes ele tem algum tipo de fragilidade, até por conta da idade, essa coisa toda, né, e tal, embora ele esteja sadio, mas que aí o médico precisa do seu olho clínico e dizer que, não, esse idoso aqui, ele é idoso, está com 99 anos, mas o cara está jogando bola, beleza e tal, esse aqui ele pode ser vacinado. É mais ou menos por aí, né, doutor? Concordo, Flávio. É assim que acontece lá no posto, é assim que funciona, né? Os idosos maiores de 60 anos, eles procuram, marcam a consulta e buscam, né? Doutora, eu faço esse tratamento, eu sou hipertenso, sou diabético e quero tomar vacina, eu posso? E aí a gente analisa caso a caso, né? E assim, não tive, por conta disso, apesar de idosos, mesmo com doenças, eu não contraindiquei a vacinação de nenhum deles e não tivemos nenhuma reação à vacina, né? Porque assim, o que todo mundo fica muito desesperado é aquilo, como a vacina ela é feita com um vírus vivo, as pessoas têm uma chance mínima, mas pode acontecer da pessoa desenvolver a febre amarela. Então é onde eu acho que gera o alarde maior das pessoas, né? Mas assim, a gente tendo bom senso em indicar corretamente o tratamento, a gente não tem tido problema com a questão da vacinação, não. Perfeito. E lembrar para a galera que essa cultura, né, desse vírus vivo, ele é feito na casquinha do ovo, pessoal, na clara, alguma coisa assim, que eu estava pesquisando, e por isso que a alergia ao ovo não é dizer que a vacina tenha problema, é porque se você é alérgico ao ovo, como ela é cultivada dentro ali da clara do ovo, né, alguma coisa assim, dá problema para a pessoa. Vamos aqui a alguns elogios importantes que estão chegando aqui no Facebook, né? Minha amiga Eliette Andrade fala assim, minha médica e amiga, abraço Eliette. Ritian Lima, abraço minha amiga Ritian, a melhor médica e mais linda, está dizendo ela aqui. Rita Caldas acrescenta que doutora Cíntia é uma médica e também muito amiga. Fernanda Land manda aqui aplausos, né? A Luci Magalhães, uma querida. E uma grande profissional fala a Hélia Nascimento. Luci manda um abraço, está dizendo que está assistindo a gente. A Andressa da Costa Freitas, que é moradora lá do Cajueiros, a melhor médica do mundo, cuida muito bem de mim e da minha bebê, que está a caminho, diz aqui ela. Um abraço, meu amigo Paulinho, que está aqui acompanhando a gente. E a Mônica Demir Ribeiro, minha médica humana, dedicada à sua profissão, excelente. Parabéns, né? Então parece que eu escolhi bem a minha entrevistada hoje aqui. Isso significa que eu vou ter que repetir outras vezes esse convite e esse papo aqui, doutora Cíntia. Olha, Flávio, eu quem agradeço aí as minhas amigas, as minhas pacientes também, né? Então, assim, acho que é fruto de um trabalho mesmo. Assim, eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço, então isso faz com que o trabalho para mim ele nunca é penoso, é sempre uma coisa muito gratificante e é a melhor resposta, né, da gente ter assim das pessoas o carinho e eu me sinto muito bem, gosto muito de trabalhar aqui em Rio Bonito, me sinto muito amada, muito querida, muito
acolhida, e gostaria de agradecer a todas as pessoas, né? Porque muita gente, assim, sempre, né, me agradece, mas eu quero agradecer essas pessoas por todo o carinho que eu recebo, por todo o respeito que eu recebo também como pessoa e como profissional aqui na cidade, o que me fez, inclusive, morar agora aqui em Rio Bonito, né? Me tornar uma cidadã rio-bonitense, escolhi aqui para ser o meu segundo lar, né? E queria também falar um pouquinho da doutora Fernanda Landi, que mandou aplausos, parceira nossa, cirurgiã plástica, estará vindo aqui para Rio Bonito também, para trabalhar junto com a gente. Estamos montando um consultório, né? No momento nós estamos ali na rua Getúlio Vargas, número 40, sala 104, em cima da Papelaria Real. Provavelmente à frente estaremos mudando de endereço, mas quando tivermos a gente fala qualquer coisa em relação a isso. Perfeito. Bom, e aí eu queria aproveitar a oportunidade, primeiro para dizer para a doutora, como é que é o nome dela? Fernanda. A doutora Fernanda Landi, né? Isso. Que vai ter que bater ponto aqui também no programa Flávio Azevedo, para a gente falar de estética e tal, algumas coisas dessa natureza. E aproveitar que estávamos anteriormente falando dos idosos, e nós estamos com a temporada de vacina de gripe aberta, né? Isso E aí. também rola... Até hoje. É até hoje? E rola aquela situação do não vou vacinar porque minha mãe vacinou e pegou gripe, que não sei o que mais, tal. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. A gente sabe que, por vezes, a gripe já estava incubada antes do sujeito tomar a vacina, né, e tal. Mas vamos falar um pouquinho sobre a importância da vacina contra a influenza e tal. E eu vejo, na condição de quem trabalhou na área da saúde, eu vejo que nós tivemos, sim, alguns ganhos em relação principalmente para os idosos, aquela questão da pneumonia, aquela tosse enjoada, e nessa questão de virar o tempo e a pessoa sentir algumas manifestações de resfriado e tal. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Então, Flávio, isso daí que você está falando tem muita coerência, né? O que ocorre em questão da vacinação, os estudos demonstram que o fato da pessoa ser vacinada, ela diminui, às vezes, não só a questão do contágio, não, da pessoa, às vezes ela desenvolve gripe, sim, porque ela tem que gripar, não porque ela tomou a vacina, porque a vacina ela é feita com vírus morto, então ela não tem a capacidade, né, de desenvolver esse sintoma. Muitas vezes o que acontece é isso, a pessoa já estava previamente gripada, toma vacina e por qualquer N outro motivo acaba desenvolvendo uma gripe. Mas os estudos mostram que as pessoas que são imunizadas, principalmente os idosos, as crianças e as pessoas que têm problemas respiratórios, que é o alvo maior dessa campanha, né, que a gente diminui a potência, né? Ou seja, a doença ela vem numa forma mais amena. Se ela viria, apareceria de uma forma mais grave, ela aparece de uma forma mais amena, e aí reduz a hospitalização, reduz o risco de pneumonia causada por influenza, que é uma comorbidade bem grave, às vezes pode inclusive evoluir com morte, principalmente nesses grupos que são pessoas, né, são os extremos, os idosos, as crianças, pessoas com problemas respiratórios. Então, assim, é importante que as pessoas se vacinem, sim. Claro, se a pessoa, vamos dizer assim, estou com febre, estou gripada, posso vacinar hoje? Não, tem que esperar a febre passar, tem que esperar o sintoma melhorar, a pessoa tem que estar bem para ela poder ser vacinada. Mas a vacina, ela é recomendada sim, e eu queria falar também questão de precaução, então das pessoas estarem sempre, que estão gripadas, né, então estarem sempre lavando as mãos, utilização de álcool gel também, essa questão das gotículas, né, então a gente às vezes espirra, bota a mão, aí bota a mão no nariz, né, e aí vai daqui a pouco cumprimenta uma pessoa, ou acaba tendo contato com outra pessoa, então a questão da lavagem das mãos, como risco de diminuir a transmissão dessas doenças, principalmente agora no inverno, que a gente vai ter uma tendência maior mesmo dessas infecções respiratórias estarem aparecendo com mais frequência. Perfeito. Bom, falando sobre esse tema da gripe, né, e tal, tem a questão dos pacientes acamados também, né, que tem uma maior predisposição a fazer pneumonia, né, pneumonia de estase, que a gente chama, né, porque ficam parados ali, não tem muita mobilidade, às vezes não tem aquela condição de se movimentar e tal. O cara que mexe esquece de fazer aqueles... A tapotagem, né, e tal, para soltar alguma coisa. Então, para esses indivíduos, é muito importante, sim. Queria aproveitar esse momento aqui
que também passa por aqui, minha amiga Nilcilé Carvalho, dizendo que minha médica é excelente, muito dedicada, né? E falar um pouquinho sobre essa questão do acolhimento, doutora Cíntia. Eu desenvolvo uma teoria comigo de que parte dos problemas, talvez o maior problema que nós temos na saúde no Brasil, não é a questão do desvio de verba, não é a questão da corrupção, etc. e tal, e nós também que não fazemos uma saúde preventiva apropriada. O que eu percebo é que, por vezes, o problema que nós enfrentamos, principal deles, e falo na condição não só de jornalismo, mas de profissional de saúde também, que fui durante 15 anos, o acolhimento é extremamente importante, esse primeiro contato, que o cara ele chega no posto de saúde, ou chega no consultório médico, ele não é bem atendido, ele não volta mais, como acontece em qualquer outro espaço comercial. Ele chega numa loja, não é bem atendido, ele também não volta ali. Ele chega num supermercado, não é bem atendido, numa quitanda, ele não volta lá. E penso que na saúde nós temos muito disso. E eu queria aproveitar essa sua fama de boa médica, está aqui os comentários todos aqui, viu, pessoal, no Facebook, para quem quiser conferir na live que nós estamos fazendo do programa, e falar um pouquinho sobre essa questão do acolhimento, o impacto disso, tanto para assustar esse paciente, quanto para acolher essa pessoa e você conseguir desenvolver um tratamento e, de repente, salvarmos uma vida ou melhorarmos a qualidade de vida de alguém e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, a questão do acolhimento, né? A gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não tem uma matéria específica que ensina a gente como a tratar um paciente, ou quando a gente vai perder um paciente, apesar do nosso recurso, de todos os nossos esforços, como é triste para um médico chegar e dizer, olha, infelizmente não conseguiu, quando uma pessoa falece, né? E às vezes, do quanto nós às vezes estamos exaustos, porque a gente às vezes também transcorre um plantão, a gente às vezes não tem tempo mal para sentar e almoçar, às vezes a gente até posterga um pouquinho uma ida ao banheiro para poder atender mais um, porque as pessoas estão esperando muito, às vezes para serem atendidas. Então, assim, existem inúmeras vertentes, muitos fatores que acontecem e que o médico ele é um ser humano também, né? Então, assim, às vezes é difícil da gente estabelecer, né, essa relação médico-paciente, às vezes tem alguns fatores que dão essa dificuldade. É um conjunto todo, né? Na minha opinião, eu acredito que isso deveria começar a ser ensinado na faculdade, na verdade, uma questão de humanização no atendimento. A gente tem isso dentro de algumas esferas da saúde, por exemplo, numa instituição no INCA, né? Que chega o paciente oncológico, que é o paciente que tem câncer. Então, assim, lá a humanização é trabalhada de forma mais intensa, e aí você vê a excelência e qualidade no serviço e no atendimento prestado. Mas, assim, hoje a gente também sofre com uma medicina que os profissionais os estudantes, né, os profissionais estão sendo formados num outro cenário, né, hoje tem muita modernidade, então às vezes fica difícil, né, o pessoal perder um pouco da pessoalidade no atendimento, né, como a gente era antigamente, né, que é o paciente fulano de tal. Às vezes o paciente hoje virou mais um número do atendimento. Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo, até por questão da própria modernização. Então, às vezes é difícil você conseguir organizar isso tudo, né? Só que a gente está tratando de pessoas, né? Não dá para ficar tratando como um número. Então, eu acho muito importante essa questão da humanização, de que ela fosse abordada na faculdade, não só para você aprender a tratar um paciente, né? Como tratar o paciente, como se portar, mas para a gente ter um suporte emocional, né? Hoje as estatísticas mostram que existe um número muito grande de suicídio entre os médicos, né? Porque o trabalho da gente é difícil, você trabalha com a vida e com a morte, e a saúde pública aqui no Brasil tem muita dificuldade, né? Então é difícil a gente às vezes também conseguir ter um tempo adequado
para uma consulta, né? Eu, além do posto, eu trabalho em emergência também, e às vezes a gente tem uma fila de espera muito grande, às vezes a gente até quer dar uma atenção maior, mas às vezes dificulta, porque às vezes a gente tem uma fila de mais 20, 30 pessoas aguardando, que estão precisando de um atendimento mais imediato. Então, eu costumo dizer que às vezes é humanamente impossível, né? Não tem como a gente estar atendendo um e outro ao mesmo tempo, e tem os casos mais graves. Então, esses déficits pedem qualidade de atendimento médico também, né? E essa questão de formação de profissional. Eu fui formada por profissionais muito antigos, né? Então, assim, eram profissionais com 30 anos de profissão, 50 anos de profissão. Então, a minha formação, ainda costumo brincar e dizer que é uma da antiga, né? E isso, assim, se reflete, né? A gente tenta manter essa questão da humanização, essa questão da pessoalidade no atendimento, mas que hoje se torna mais difícil. E se isso não houver essa mudança na base da formação do profissional, bem como também condições de trabalho adequadas nos serviços que a gente realiza, né? Às vezes fica difícil a gente conseguir isso. Beleza, minha gente. Para quem está chegando por agora, nós estamos aqui recebendo no nosso programa hoje a doutora Cíntia Fernanda, batendo um papo conosco aqui, falando sobre saúde, é o que está na nossa pauta. Minha amiga Andressa acrescenta aqui, faz um comentário muito interessante. Sempre me falavam mal do atendimento público, diz aqui a Andressa, porém foi muito bem acolhida no posto da praça pelo enfermeiro Johnny e a doutora Cíntia. Que preciso, eles sempre estão prontos a ajudar. Estão de parabéns, né? E a Vivian Carvalho passa por aqui dizendo que é uma profissional maravilhosa, e minha amiga Jocilene Menezes manda aqui um emotionzinho com corações no lugar dos olhos, né? Bacana, Jocilene, abraço para você e para a galera que está aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo. Deixa eu só fazer um intervalinho aqui, minha gente, e lembrar para você que dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. Parece que o negócio ainda está meio esquisito lá na casa do meu amigo Henrique. O gás, né, devido a todo esse processo todo aí, está complicado lá o negócio, né, mas vamos superar mais essa, Henrique. Abraço para você. Deixa eu ir em mais um intervalinho aqui também para a galera que está. Voltamos já. 20 segundinhos só, minha gente, e a gente já volta. Vamos lá. Dá logo seu palpite no bolão da Casas Bahia. Ainda dá tempo de ficar milionário. Se você acertar os 3 primeiros colocados, dá pra ganhar até 2 milhões. 2 milhões! Aproveite os melhores preços do Brasil e participe. Na Casas Bahia, você leva um smartphone LG K4 Lite, tela de 5, por apenas R$ 499. Em até 14 meses, sem juros. No cartão Casas Bahia. Tá muito barato. Só R$ 499 no LG K4 Lite. Compre na Casas Bahia. Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? De novo, você ligado aqui no nosso Programa Flávio Azevedo. Programa Flávio Azevedo. E deixa eu seguir aqui, lembrando para você da Escola Criar, aqui em Rio Bonito, referência à educação na nossa cidade. Instituto Flor do Amanhecer, comando do meu amigo Dr. Nogueira, lá na Bela Vista, 3634-7766. Eu costumo dizer que quando você chega lá, aquela área verde que ele oferece, o cara já fica 50% curado do problema que ele vai lá resolver com o doutor Nogueira, né? Eita, Nogueira, parece Cíntia Fernanda, né? Aquela voz calma, tranquila, né, e tal. Gen Imóveis, locação, compra, venda, setor jurídico próprio aqui em Rio Bonito. Abraço pro meu amigo Gibran, lá na Rua da Conceição. Número 93, Sabor Carioca, comando do meu amigo Taylor, pertinho da gente aqui. O restaurante ali do Hotel Indiano aqui, né? E aquela comida caseira saborosa que satisfaz o gostinho de quero mais. E é o seguinte, minha gente, agora com self-service, né? De 11 às 16 horas, tem ali um self-service bacana, sem filas, né? E não vai nem precisar pagar estacionamento para quem vier almoçar por aqui. Aí pensem nisso, a galera que está preocupada em ir almoçar, como é que vai fazer. Bom, recomendo aqui o Sabor Carioca. Boteco do Miranda, deixa eu lembrar para você que hoje tem Iris Diniz lá no Boteco do Miranda, amanhã é feriado e meu amigo Gustavo está fazendo lá uma promoção bacana. Iris Diniz com sua voz
bacana também lá, animando o ambiente no Boteco do Miranda, no centro de Rio Bonito. Padaria Guimesh. Alô, meu amigo Marcelo, grande abraço, né? Marcelo está no pool de empresas que estão preocupadas com essa questão do gás aí, que não se acha em lugar nenhum. E a padaria, ele falou, Flávio, já trouxe meu gás lá de casa aqui para poder botar. Eu pensei que ele estava preocupado com trigo, porque o caminhão não entrega, ele está preocupado com gás. Mesma coisa, Sol e Mar Sorvete, né? Meu amigo Rogério também está preocupado por lá e tal, com as entregas, né? Mas vamos lá, minha gente, vamos superar essa. E o Sol e Mar Sorvete sempre com produtos muito bons para você, preços bem acessíveis, em duas lojas em Rio Bonito, na Avenida Manuel Duarte e na Rua da Prefeitura, ali na Praça Fonseca Portela. Fabinho Lava Jato, abraço ao meu amigo Fabinho, ali atrás da rodoviária. Telefrutas, Rio Bonito, meu amigo Leandro. Tá feia a coisa por aí também, né, Leandro? Eu sei, você está tendo que fazer o transporte das coisas no Fiorino, né? Mas vamos superar essa aí, Leandro. Inclusive, minha gente, o sorteio do próximo dia 2 de junho, das 2 bicicletas que a gente está anunciando aqui, forninho elétrico, né, e tal, os 2 ventiladores, o Leandro, por conta dessa questão aí toda de preços mais altos e essa dificuldade toda e tal, ele deu uma adiada aí nesse sorteio, não vai acontecer no próximo sábado. Eu estava prontinho para ir lá fazermos ao vivo o sorteio que a gente fez da outra vez, não vai acontecer, mas a promoção continua valendo. Comprou acima de R$50, preenche o cupom e concorre aí ao sorteio. E deixa eu lembrar para você da Gran Medicina Laboratorial aqui em Rio Bonito, referência em exames laboratoriais aí na nossa cidade. Aqui em Rio Bonito, atendendo você a matriz no telefone 27340481, a casa ali na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e presente também em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Gran Medicina Laboratorial. E fecho aqui falando da farmácia e das drogarias Viva Mais, comando meu amigo Laerte, em frente à Secretaria de Saúde, no centro de Rio Bonito, na rua Getúlio Vargas, número 130, o telefone é 2734-1656. Nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, de público, já que está todo mundo enchendo a bola aqui da doutora Cíntia, eu quero agradecer também na condição de paciente, né? Abril, a galera não sabe aqui, porque a rádio ela teve um problema técnico aqui, ela ficou o mês de abril de abril e maio, né, foi metade de abril e um trecho de maio, fora do ar por causa de uma questão técnica que nós tivemos aí. E aí a moçada não sabe disso. Foi exatamente quando a doutora Cíntia me acolheu lá no Hospital da Vargas, então não é papo de Facebook, não. Fui muito bem acolhido por ela, foi muito bacana o atendimento. Sou suspeito para falar, porque como já fui da casa, boa parte dos colegas da enfermagem me conhece, e quando eu cheguei lá, eu não sei que eu não me olhei no espelho, mas dizem que o negócio estava meio esquisito. E aí a galera me pegou no colo, me botou lá para dentro e tal. Mas, sobretudo, a doutora Cíntia, eu quero agradecer o atendimento a mim dispensado naquela quinta-feira, 6 de abril, 8 de abril, um negócio desse assim, de 2017, né? E eu fui lá no dia do convite falar com ela, falei, deixa eu lhe dar um abraço, porque eu estava moribundo aquele dia lá, nem pude agradecer. Mas gente, é extremamente importante essa questão do acolhimento, e eu falo isso de janela, era uma preocupação muito grande que eu sempre tive quando eu trabalhava também na enfermagem, na área da saúde, e o acolhimento ele é fundamental para esse paciente retornar. Então é por isso que eu digo que parte dos problemas que nós enfrentamos na saúde pública, na saúde de maneira geral, é essa questão do acolhimento. Por vezes profissionais não reconhecem. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma família, 11 horas da noite, na emergência do hospital. E a pessoa que estava no plantão deu uma repreendida naquela mãe que chegou. Mas, mãe, você está dizendo que a criança está com febre desde 9 horas da manhã, por que a senhora não trouxe mais cedo? E a mãe falou o seguinte, eu preciso que o meu marido chegue do trabalho para me trazer. E aquela família veio para o hospital de bicicleta. Os amigos terem uma ideia, eu estou falando de 1997. Aquela família veio de bicicleta para a emergência do hospital, 11 horas da noite, e a mulher, além de esperar o marido chegar, ela teve que preparar a janta do marido, preparar a marmita do outro dia, aí então trazer a criança para o hospital. O que a gente percebe é que, boas vezes, não só o profissional médico, mas também a galera da enfermagem, os demais que lidam ali com essas pessoas, não conseguem reconhecer essa realidade do brasileiro. Por isso que muita gente falta no carnaval, por isso que muita gente
falta no Réveillon, no Natal, feriadões, que por vezes você chega na instituição, o nome do cara está na escala, mas ele não comparece para trabalhar. Ele tem um estilo de vida, ele vive numa outra vibe que não é essa das cidades interioranas, de famílias pobres que lutam com muita dificuldade para se deslocar, para chegar a determinado lugar e tal. Isso também é extremamente... Eu tenho uma concepção que isso acaba meio que atrapalhando também a pessoa reconhecer a necessidade dessa moçada aí. Bom, é uma leitura que eu faço aqui, doutor, eu já vou te dar a palavra, se quiser discordar, pode ficar à vontade. Então, a gente está recebendo aqui, minha gente, hoje a doutora Cíntia Fernanda, batendo um papo aqui conosco sobre saúde pública especificamente, né, e agradecer a moçada que está nos acompanhando aí, ligados aí no nosso programa, que vai ficar gravado na minha página, posteriormente eu coloco também no YouTube, para aqueles que quiserem posteriormente ouvirem, assistirem o programa, etc. e tal. E quero agradecer a moçada que à noite, recebo muita gente que me encontra. Flávio, não dá para assistir seu programa à tarde, porque estava trabalhando, porque estava numa atividade e tal, mas fiquei sabendo que hoje foi maneiro e fui para casa de noite, a mulher estava vendo a novela lá, aquele negócio chato, e aí não teve jogo do Flamengo, então fui assistir você, né? Quero agradecer essa rapaziada que está sempre nos acompanhando, e aí liga lá o telefone. Teve um que falou comigo outro dia, eu não sei mexer nisso não, mas eu peço minha filha para colocar, para eu assistir. Agradecer essas famílias que estão sempre nos apoiando, nos acompanhando. E a gente está recebendo aqui, então, mais uma vez lembrando para você que está chegando aqui agora, a doutora Cíntia Fernanda, e eu percebo que ela está assim, encantada com a minha tecnologia aqui, o meu pedestal, né? Doutora, quer acrescentar alguma coisa em relação a aquilo que eu falei do acolhimento e de se reconhecer essas pessoas que chegam na emergência, cada um com sua peculiaridade, sua particularidade? Não, Flávio, eu não tenho nada a acrescentar, não. Você foi brilhante na sua colocação. Eu queria somente falar que a gente tem que lembrar que nós somos uma equipe, né? Então, assim, o médico não atua sozinho, né? É o médico, a enfermeira, é o técnico de enfermagem, é o pessoal da recepção, é o maqueiro, é o motorista da ambulância. Então, assim, a gente costuma dizer que nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem que saber reconhecer a importância de cada um. É um trabalho de formiguinha, né? Então, juntos nós somos mais fortes. Então, é nisso que, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De também saber reconhecer a importância de cada um no seu trabalho. No mais dizer que você não precisa me agradecer, porque no dia 6 de abril, te atendi realmente com o maior carinho, fiquei muito preocupada com você, porque realmente você estava muito mal, nem reconheci você, não sabia que você era você, só fui descobrir depois. Então, assim, mas graças a Deus você ficou bem, tá ótimo aqui hoje, fico muito feliz com isso. E, no mais, te agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente hoje aqui, agradecer a Sheila, que veio me acompanhando, minha amiga, minha parceira, agradecer também ao pessoal do posto da Praça Cruzeiro, enfermeiro Dione, enfermeira Andréia, o técnico Fernando, a técnica Jéssica, as minhas agentes comunitárias, a Aline Estrela, a todo mundo, porque todos fazem parte, né, dessa equipe maravilhosa que a gente tem lá na Praça Cruzeiro, que é assim um dos locais mais populosos que tem. Então, a gente tem muitos desafios no posto de saúde, porque além da gente ter que trabalhar com as demandas, né, normais do nosso dia a dia, nós temos um volume muito grande de pessoas. Às vezes, numa unidade, você tem 15, 20 atendimentos, a gente tem, às vezes, o dobro, às vezes, até 3 vezes mais de atendimentos do que em outros lugares. Então, queria agradecer muito essa equipe que me ajuda muito. Queria agradecer também muito a minha amiga Joyce, que ela sabe, Joyce Warlen, que ela deve estar assistindo a gente agora. Queria agradecer a todos os meus pacientes, a todos os meus amigos, a todas as pessoas pelo carinho, e espero a retornar aqui novamente para a gente bater mais um papo sobre saúde. Foi muito agradável estar aqui com você hoje e te agradecer mais uma vez por esse convite. Bom, não precisa agradecer e não vai embora não, porque a gente vai ficar mais um tempinho aqui. Franciele está dizendo aqui, doutora Índia.
Abraço aqui para a Franciele Lima. E a Ivne Valadares, ela diz aqui que doutora Cíntia não é médica. É um anjo que Deus colocou em minha vida. Excelente profissional e amiga. Esse tipo de manifestação acaba incentivando a seguir a carreira e aumenta também a responsabilidade. Né? Muito. E eu queria aproveitar essa... Opa, chegou aqui a Amanda Carvalho. O que a Amanda Carvalho está dizendo? Não podia ter escolhido médica melhor. Uma ótima pessoa que se preocupa com as pessoas. Que Deus a abençoe mais ainda. Obrigado aí, galera, pelas manifestações, né, pelas ponderações que estão sendo apontadas aqui. E eu queria aproveitar essa oportunidade, doutora Cíntia, e nós falamos um pouco aqui dos médicos, falamos aqui do acolhimento e tal. Então vamos passar para o outro lado do balcão agora. Somos também, sobretudo nós, os meninos, muito relapsos em relação a essa questão da saúde preventiva, né? Nós temos aí Novembro Azul, Outubro Rosa, etc. e tal, mas não deveríamos estar preocupados com as questões somente nesses períodos ou em campanhas e tal, constantemente. Deveríamos estar atentos a isso. Eu costumo sempre lembrar para os amigos que eu tenho aqui dentro de mim uma vesícula que precisa ser operada por conta de algumas pedras desde 2009, né? Já estamos em 2018 e eu ainda não resolvi isso. Daqui a pouco aparece um problema, a culpa é do Temer, do Pezão e do Mandiocão. E, na verdade, é um relaxamento meu, né? Estou dando aqui um exemplo clássico do camarada. Vai dizer que é o atraso do caminhoneiro. Botar a culpa no caminhoneiro, pois é. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, essa necessidade, sobretudo nós, os meninos, como eu disse, as mulheres são mais... cuidadosas com a saúde, tal, esse negócio todo, mas culturalmente o homem ele é mais problema. E por vezes, quando o cara chega lá para a gente consertar, às vezes o conserto fica mais penoso e às vezes nem é possível fazer esse conserto. Fala um pouquinho sobre essa postura nossa que precisava ser mudada com urgência. Pode puxar minha orelha aí. Puxando a sua orelha, né? Começando com você já no Clube do Bolinha, né? Então, assim, os estudos mostram, né, realmente a mulher, ela comparece muito mais à consulta do que o homem, né? O homem, ele tem essa dificuldade, às vezes, em procurar o serviço de saúde, né? Seja por atribulações, meu dia é ocupado, eu trabalho, às vezes também tem mulheres que às vezes também tem essa questão, né? Hoje todo mundo, o nosso dia é corrido, todo mundo trabalha, e às vezes a gente não está com disponibilidade de horário, porque as unidades básicas funcionam de segunda a sexta em horário comercial. Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade. Mas, assim, eu costumo dizer, a gente tirar pelo menos um dia ou 2 dias no ano para a gente fazer essa prevenção. Não é nada difícil, né? Não é nada penoso. E, através dessa prevenção, dessa consulta de rotina, a gente consegue evitar inúmeras doenças. Às vezes a pessoa, quem procura acha, mas eu vou lá, vou descobrir uma doença, né? Se eu não tivesse ido, eu não ia saber. Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa saber do problema, né? E tentar resolver o problema na medida do possível. Não resolver ou não enxergar não vai tirar o problema dali, não vai tirar a doença. Então, a gente precisa realmente se cuidar. Eu tenho um trabalho dentro do posto e que assim, me orgulha muito de poder ter feito muitos diagnósticos de doenças que já eram algumas graves, o tratamento foi complicado, ou de outras em que eu pude antecipar determinadas doenças, determinadas gravidades, por pessoas terem o hábito de fazer suas consultas de rotina, né? Os meus pacientes, talvez até a questão assim do acolhimento, já são habituados, né? As mulheres mais velhas, por exemplo, já sabem a importância de fazerem a mamografia, então elas mesmas têm esse comportamento proativo. Os homens também procuram, apesar de, claro, o maior número serem as mulheres, mas eu tenho muitos homens que procuram, querendo saber informações sobre questão de próstata, exames de sangue de rotina, verificação de pressão. Então, assim, a gente tenta estimular o máximo que a gente pode as pessoas para que elas façam essa prevenção. É o que eu costumo dizer.
está verificando, está vendo, a gente não tem uma questão assim do nosso posto. É muito legal isso, que as pessoas normalmente querem procurar a gente, às vezes até na situação de emergência, e a gente fala, não, agora você tem que ir na UPA, agora não é aqui com a gente, agora você tem que ir no hospital, que às vezes necessita de um tratamento emergencial, né? Mas as pessoas buscam a gente, não só nessa questão de rotina, mas às vezes quando tem qualquer agravo, qualquer problema de saúde, para poderem estar se tratando. Então, é importante essa questão da prevenção, sim. São exames que você pode fazer de rotina, é a consulta que você vai fazer com seu médico de rotina, e dali você vai se precaver, se prevenir, controlar doenças como a pressão alta, o diabetes, sabendo que uma complicação da pressão alta pode ser um AVC, que a gente popularmente conhece como derrame, ou um infarto cardíaco, né? Pode se tornar um renal crônico, ou seja, a pessoa pode perder a função dos rins, pode chegar numa diálise, a mesma coisa em relação ao diabetes. Então, para as pessoas buscarem mais essa prevenção, até porque essas doenças, essas duas únicas doenças que eu citei, muitas vezes elas são silenciosas. Às vezes o sujeito está com uma pressão de 20/10 e não está sentindo nada. Às vezes ele vai descobrir depois que já está com derrame, que ele estava hipertenso anos, né, antes daquilo ali. Então, para as pessoas terem esse cuidado de, pelo menos umas 2 vezes por ano, fazer esses exames de rotina, fazer essa consulta ao médico com regularidade. Perfeito. Bom, doutora Cíntia, obrigado aqui pela sua visita mais uma vez. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Espero que seja o primeiro de muitos encontros aqui. Se Deus Lembrar aqui para o meu amigo Ronaldo Santos, né, que eu corroboro com o que disse a Ivne, né, ele fala aqui sobre uma questão de falta de ultrassom masculina, foi tentar, disseram que não tem, falta de exames. Aquelas críticas, Ronaldo, que a gente sempre faz aqui normalmente, e não é a doutora Cíntia que vai resolver esse problema. A Ivne coloca aqui, ela não é secretária de saúde, é mais ou menos por aí. Meu amigo Roberto Ramírez, abraço para você também. E o meu amigo Júlio Albernaz Crespo está dizendo aqui das colocações, parabéns, excelente. Esclarecimento é tudo, diz aqui ele. E o nosso propósito de trazer a doutora Cíntia aqui hoje foi exatamente trazer esses esclarecimentos. O dia que recebermos aqui a secretária de saúde, Ronaldo, não tenha dúvida que nós vamos perguntar sobre essas e outras questões, né? Mas, doutora, obrigado pela sua visita aqui. Flávio, eu que agradeço. Bem-vinda sempre. Nossa amiga Sheila na segurança, muito obrigado também aqui. Então, assim, pelo que... Ela está escondidinha, mas vamos revelar a Sheila. Cadê a Sheila? Ela ali, ó. Atrás do microfone, rapaz. Danado, estava escondida mesmo. Gente, abraço grande, tudo de bom. Obrigado aqui aos amigos que estão sempre nos prestigiando. Amanhã, feriado, não estou aqui não, tá, pessoal? Eu também sou filho de Deus, tenho que ficar em casa amanhã assistindo Netflix. Eu também tenho direito a essas coisas, né? Valeu, minha gente, abraço grande. Mas de noite, hoje tem Conexão Flávio Azevedo com o Nadelson, na minha página, 8 horas da noite, a gente vai estar lá. E aí nós vamos falar sobre os exames, né, Ronaldo? Aí sim, vamos tratar desse tema lá. Doutora Cíntia, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Moçada, valeu, abraço grande, beijo no coração de todos, sucesso aos amigos, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, obrigadão sempre a todos aí pelo carinho, e valeu, gente, sucesso a todos aí.